Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela sensação de que a visão já não é mais a mesma? Dificilmente isso acontece de um dia para o outro. Geralmente é um processo lento, quase imperceptível que vai se arrastando por semanas, meses ou até anos. E é justamente sobre essa perda gradual que a gente vai conversar hoje. Bom, a grande questão que muita gente se faz é essa, né? Por que a visão se deteriora de forma tão progressiva? Não é como um interruptor que desliga, é mais como uma luz que vai diminuindo aos poucos. Para entender isso, primeiro a gente precisa dar um nome ao que estamos observando. E o nome técnico para isso é diminuição visual crônica. A definição é bem o que parece, uma perda contínua da capacidade de enxergar. As causas são muitas, e hoje a gente vai focar em 4 das mais comuns, começando por uma que afeta milhões de pessoas no mundo todo. Nossa primeira parada é a catarata. Tenta imaginar a lente natural do nosso olho como uma janela de vidro. Com o tempo, essa janela, que era super transparente, começa a ficar embaçada, suja. Isso é a catarata. E o detalhe mais importante, é a maior causa de cegueira no mundo, que, felizmente, tem tratamento. Agora, essa analogia aqui é fantástica para entender o processo. Pensa numa cebola. O cristalino do nosso olho é parecido. Ele cresce a vida inteira, adicionando camada sobre camada. Com o passar dos anos, as proteínas que formam as camadas mais antigas, lá no centro, podem se aglomerar e perder a transparência. É isso que cria aquela opacidade que a gente chama de catarata. E como alguém percebe isso no dia a dia? Bom, os sintomas são bem clássicos. A visão fica meio borrada, sabe? A luz de um farol à noite, por exemplo, pode criar um brilho enorme que ofusca tudo. E, curiosamente, às vezes a visão de perto até melhora por um tempo. É um conjunto de sinais bem característico. E olha, a catarata não aparece de uma vez só. Ela vai evoluindo, passando por estágios. Começa com uma opacidade pequena, parcial, que a gente chama de imatura, e pode avançar até a lente ficar totalmente opaca, e em casos bem extremos, até se liquefazer. O ponto principal é, se não for tratada, ela só piora. Mas a boa notícia é que a solução para isso é super eficaz. A cirurgia de catarata é um dos procedimentos mais seguros e mais realizados no mundo. Basicamente, o cirurgião remove essa lente natural que ficou opaca e coloca uma lente artificial transparente no lugar. Simples assim. A visão volta a ficar nítida. Agora vamos para a nossa segunda condição. Se a catarata afeta a visão como um todo, deixando tudo embaçado, a degeneração macular relacionada à idade, ou DMRI, é diferente. Ela está com um ponto específico, o centro da nossa visão, a mácula. É a parte que a gente usa para ver detalhes, para ler, para reconhecer um rosto na rua. E para ter uma ideia do impacto disso, olha só esse número. Quase 1/3 das pessoas com mais de 75 anos tem alguma forma de DMRI. Isso faz dela a principal causa de cegueira que não tem reversão nos países desenvolvidos, especialmente na população com mais de 60 anos. É algo muito prevalente. A DMRI aparece em 2 formas. A seca é a mais comum, responsável por uns 90% dos casos, e ela avança bem devagarinho com o acúmulo de uns resíduos no fundo do olho. Já a forma úmida, embora seja mais rara, é bem mais agressiva. O avanço é rápido porque começam a crescer vasos sanguíneos anormais sobre a retina. Um sintoma muito, mas muito característico da DMRI é a metamorfopsia. Tenta imaginar você olhando para uma grade de linhas retas, tipo o batente de uma porta, uma página de caderno, e enxergando essas linhas todas tortas, onduladas. É um sinal clássico que muitas vezes é o primeiro a ser notado. Bom, já falamos da lente interna e do fundo do olho. Agora vamos para a parte da frente, a vitrine do olho, a córnea. O ceratocone é um problema na estrutura dela. A córnea, que deveria ter um formato esférico, bem redondinho, começa a afinar e a se projetar para frente, ficando com o formato de cone. Essa condição geralmente dá os primeiros sinais na adolescência. Parece ter uma base genética, mas fatores como o hábito de coçar muitos olhos e alergias podem piorar o quadro. E essa mudança no formato da córnea, claro, bagunça toda a entrada de luz no olho, o que causa uma visão bem distorcida. Então, os sintomas são bem incômodos. A visão não fica só embaçada, ela fica distorcida mesmo. Além disso, a sensibilidade à luz aumenta muito e surge um astigmatismo que a gente chama de irregular, que é bem difícil de corrigir com óculos comuns. O tratamento do ceratocone é feito em etapas, como uma escada. A gente começa com o degrau mais simples, óculos ou lentes de contato especiais. Se a doença continuar progredindo, existem outras opções, como um procedimento chamado cross-linking, para fortalecer a córnea, ou implante de anéis para tentar remodelá-la.
Em último caso, para situações mais graves, a solução é o transplante de córnea. E a nossa última condição de hoje é a retinose pigmentar. Essa aqui é diferente das outras porque é, na verdade, um grupo de doenças de origem genética. Elas atacam a retina de um jeito bem específico, começando pela visão dos lados, a periférica, e a visão noturna. O resultado é o que muita gente chama de visão em túnel. O que está acontecendo aqui, lá no nível celular, é que os fotorreceptores, que são as células da retina que captam a luz, os cones e os bastonetes, começam a morrer aos poucos. Geralmente, os bastonetes, que cuidam da nossa visão no escuro e da visão periférica, são os primeiros a serem afetados. Por isso, os sintomas começam por aí. A progressão é lenta, mas infelizmente é implacável. Geralmente começa na infância com uma dificuldade grande de enxergar no escuro. Com o passar dos anos, o campo de visão vai se fechando, se afunilando, até parecer que a pessoa está olhando pelo buraco de uma fechadura. E nas fases mais avançadas, até a visão central e a percepção das cores podem ser afetadas. E aqui a gente chega em um ponto bem delicado. Atualmente, não existe um tratamento realmente eficaz para a retinose pigmentar. A grande esperança está na ciência, com muitas pesquisas focadas em terapias gênicas que tentam corrigir os defeitos nos genes, e na possibilidade, ainda futura, de um transplante de retina. Então, para a gente resumir e organizar as ideias, a catarata embaça tudo por causa da opacidade da lente. A DMRI ataca o centro da visão. O ceratocone distorce a imagem por deformar a córnea. E a retinose pigmentar apaga a visão periférica e noturna por uma causa genética. São 4 problemas bem diferentes, com caminhos de perda visual distintos. E isso nos leva a um ponto que é fundamental. Apesar de todas as diferenças na causa, nos sintomas, no tratamento, o caminho para identificar e começar a lidar com qualquer uma dessas condições começa exatamente no mesmo lugar. O que nos leva a esta reflexão final? A detecção precoce é a palavra-chave em todas essas doenças. Um exame oftalmológico de rotina pode pegar os primeiros sinais, muito antes da perda de visão virar um problema sério na vida de alguém. A questão, então, não é só o que pode acontecer com os nossos olhos, mas o que a gente pode fazer a respeito. E tudo, absolutamente tudo, começa com um controle regular.